Cruzeiro não tem alma. Eu poderia vir aqui falar de parte técnica, eu poderia falar, mas eu não vou mais não, cara, de verdade. Não vou falar, sabe por quê? O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma vergonha, mas nos momentos iniciais do segundo tempo, esse time mostrou que se correr e se quiser, rende muito mais. Rende muito mais. Agora, a gente fica abismado. Esse time do Cruzeiro não tem alma. O time não tem um coração, cara. O Cruzeiro toma 2-0 no primeiro tempo e você vê os caras saindo pro intervalo, os caras tão apáticos, cara. Cabeça baixada. Você não vê nenhum jogador com aquele sentimento de, cara, tô inconformado. Isso não pode acontecer. Outra coisa, o Cruzeiro tem que sempre ser o time que pros caras jogar, desculpa a expressão, tem que vir comer o botão dos caras pros caras jogar, porque faz o primeiro tempo ridículo daquele. Aí chega no intervalo, com certeza tomaram uma pressão do Arthur Jorge, aí volta um pouquinho melhor e depois volta a ser aquela situação. O Cruzeiro bateu o Vitória por 3-0, todo mundo ficou feliz, mas o Vitória é um adversário muito limitado. O cara mandou uma coisa aqui no comentário hoje que ele falou perfeito. Ele falou o seguinte, ó, qualquer time hoje, pra golear o Cruzeiro, basta fazer o básico. Você vai falar pra mim que hoje foi uma partida brilhante do São Paulo? Não foi, por mais que seja 4-1, não tô tirando o mérito do São Paulo. O São Paulo mereceu a vitória. Os 3 pontos são do São Paulo porque quis mais do início ao fim. Mas não foi uma grande partida do São Paulo. Inclusive gols do São Paulo partindo de quê? De erros do Cruzeiro. Erros do Cruzeiro. Olha, o Matheus Henrique no primeiro tempo tentou entregar tudo que ele podia. O William, ou Washington, o Ferreirinha deitou no William. Deitou. No mano a mano ele passava, no lance do gol, o William tentou cortar, não conseguiu. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando especificamente sobre o Matheus Cunha. Mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, gente. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Chutou é gol. Chutou é gol. Não tô falando que às vezes não passa confiança. Não tô falando que não dá. Não dá, irmão. Não dá pra chegar terça-feira e ser o Matheus Cunha, não dá. E eu vou falar aqui de coração, cara, não tô falando da pessoa, não, cara, eu tô falando do profissional, do jogador de futebol, o goleiro do Cruzeiro, que não tem capacidade técnica pra ser goleiro do Cruzeiro, cara. Não tem. As outras opções é o quê? A base? Então põe os meninos, irmão. É o Otávio? Então põe o Otávio. Se não é o Otávio, como é que chama o outro? Lamoni. Põe o outro. Não tem, irmão, se vira e arruma. Porque não tem a menor condição, velho. E você sabe o que me mata de raiva, Washington? Porque você pega ali pra ver, ó, o Cruzeiro no primeiro tempo teve 2 grandes chances e o Cruzeiro desperdiçou essas chances, sabe por quê? Porque uma, o Christian não dominou a bola e na outra o Arroio. Eu não tô falando que chutou errado, não, tô falando que o cara não dominou. O cara recebe um passe bom, que é pra ele dominar, girar, e o cara não consegue dominar a bola. Uma situação, 2 situações. Aí chega o São Paulo no primeiro tempo, a primeira vez que o São Paulo chegou no gol, foi gol. No segundo tempo, a primeira vez que o São Paulo chegou, foi gol. Então, assim, nesse momento, é o segundo jogo, eu vou isentar o Arthur Jorge. Ele não tem o que falar do Arthur Jorge. Não tem. Agora, 2 situações. Primeiro, esse time do Cruzeiro não tem alma, não tem raça, não tem entrega. E o pior de tudo, o sentimento que eu tenho é que eles não estão nem aí. O sentimento que eu tenho é que esses caras estão cagando e andando pro que tá acontecendo. E é nesse momento aí que a gente precisa de uma atitude da diretoria do Cruzeiro. E eu não tô falando de Spindle, não. Eu tô falando do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. Cara, tá cômodo demais ser jogador do Cruzeiro hoje, cara. Que isso? Uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma! Aí você vai ver a coletiva ali, os caras falam, porra, parece que tá tudo normal, velho. Sabe? O Cruzeiro é o segundo jogo do Arthur Jorge, que ele tenta montar um time titular ali. Que pra mim tem coisas, o Arthur Jorge. Vamos lá, né? O William não dá, né? O William não dá. Pelo amor de Deus. Matheus Cunha, não dá. Outro, o Gerson. Desde que chegou no Cruzeiro. O que fez o Gerson com a camisa do Cruzeiro? Jogando de ponta direita, jogando de ponta esquerda, de meia, de primeiro volante, segundo volante. O que fez o Gerson, gente? Hein? Ou eu tô falando bobagem aqui? Mateuzinho, coitado do Matheus Henrique do primeiro tempo, cara, entregou tudo, errou tudo que podia. Uma partida extremamente apagada hoje do Caio Jorge também. Ó, e eu te falo uma coisa, você pega ali o lado direito do Cruzeiro, você pelo menos... O Cris estava jogando pela esquerda, né? Ah, não. Você pega o lado esquerdo do Cruzeiro, perdão.
Você tem ali pelo menos um Christian, que não é aquilo tudo lá na frente, mas marca bem. E o Kaique também é um jogador que marca bem. Agora você pega a lateral direita do Cruzeiro, o William, que é uma mãe. E o cara que joga junto com o William ali é o Arroio. O Arroio não marca ninguém. O William, coitado, não marca ninguém. O lado direito do Cruzeiro vira uma avenida. Aí tem que tomar 2 gols pra colocar o garoto. Na roia, o Cauã Moraes. E eu não vou isentar o Cauã Moraes. O Cauã Moraes, se você fizer de novo o que você fez hoje, cara, eu vou passar a te cobrar e vou pedir você fora também. Porque eu peço a oportunidade pra você aqui todo jogo. Não aguento mais o William, não aguento mais o Fagner. Aí no último jogo você entrou e foi bem. Hoje você ganhou uma oportunidade na sua posição. Aí o Ferreirinha te dá um drible. Você para de correr, o Cauã Moraes. E deixa o cara entrar na grande área e chutar. Com você parado olhando, você que era o marcador dele. Muito feio isso, cara. Não vou passar pano pra você também não. Mas o conjunto do Cruzeiro é triste. Cara, o que o Diogo Medeiros falou, assina embaixo. Matheus Cunha não é goleiro de jeito nenhum para ser goleiro do Cruzeiro. Não tem como ter um time de futebol com Matheus Cunha no gol. São Paulo deu 5 chutes no gol. 4 gols. Os caras fizeram 4. E esses 5 chutes e 1 que eles não acertaram foi na hora do escanteio que a bola bateu nele e ele ficou surpreso. Mas foram 4 gols em 5 chutes. O time do São Paulo vinha de 3 partidas sem ganhar e jogando mal. Aí você vê os comentários, você vê os torcedores do São Paulo já querendo a cabeça do Roger Machado, que ele chegou e acabou com o time do São Paulo. Mas contra o Cruzeiro fez o favor de entregar para ele. O William nem precisa falar mais. Se você for pegar e ver meus vídeos anteriores, vocês vão ver que o William não dá mais para jogar no Cruzeiro. Agradecemos a história do William, jogou bem. Fez muita coisa por nós. Quando a gente precisou, ele tava lá. Jogou o que teve que jogar, mas o William na lateral direita não dá mais. E Matheus Henrique, o que aconteceu depois das lesões? É outro jogador. Não consegue dominar, não consegue dar um passe direito. Gerson não chegou aqui ainda. Caio Jorge hoje é um jogador excelente, fora do normal, mas hoje o time do Cruzeiro não deu certo. De jeito nenhum. E não tem algumas posições que não dá mais para aguentar esses jogadores. Na zaga deu tudo errado hoje. Vidalba não fez um jogo bom. Todos os jogadores do Cruzeiro abaixo. Matheus Pereira tentou tudo, mas infelizmente não deu certo. Alguns passes deles encaixaram, alguns passes do Matheus Pereira encaixou, mas os jogadores estavam dominando e chutando a bola e perdendo o domínio. Alguns nem chegavam a dominar. Christian ali fez um jogo normal, um jogo comum, não comprometeu, fez o gol, jogou bem, mas outros jogadores não dá. Goleiro, coloca o Otávio, coloca qualquer um no gol, mas com o Matheus Cunha não dá. O William, não preciso nem falar. Então hoje foi o dia pro Cruzeiro esquecer e virar essa chave. Tem que virar essa chave logo e Arthur Jorge começa a colocar esses cara no banco, nem relaciona. Não relacionou o Bruno Rodrigues, não sei por qual motivo, mas ele ficou de fora do jogo. Começa a deixar fora do jogo, porque tem jogadores ali que estão andando, tem jogadores que estão cagando e andando. E com esse goleiro e essa lateral direita, já deu. Não dá mais pra ver o time do Cruzeiro com essas posições. E o que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha do jogo do Cruzeiro hoje, que foi péssimo, péssimo, péssimo.